dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafão. Presente. Vereador Claudinei Dinello. Vereadora Dulcemara Lúcio. Presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berbete. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros, presente. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontro sobre a mesa dos senhores a ata da sessão anterior. Com o silêncio dos senhores, declaro a mesma aprovada. Vamos para o expediente sem votação. Indicação número 430. Indico à mesa que se oficia ao prefeito, solicitando que inclua no cronograma dessa prefeitura a realização dos serviços de recape à rua Antenor Ferreira Soares, altura do número 500. Chamo a atenção da administração quanto à necessidade da realização dos serviços supracitados em decorrência das péssimas condições que referido trecho de via pública apresenta, ensejando dificuldades à circulação. Considerando que os materiais acima citados não estão sendo recolhidos, ensejando reclamações, considerando que a população não sabe como descartar esse tipo de material, constatando-se grande quantidade dos mesmos depositados, junto às lixeiras domiciliares, sem que adequada a destinação. Fato que julgamos muito preocupante, haja vista a possibilidade da ocorrência de acidentes com casos de garrafas e recipientes de vidros, urgindo assim que com maior urgência solucione o problema. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Indicação número 432. Tendo em vista disposição incerta do Código de Postura de nosso município, que proíbe a permanência de animais soltos nas vias públicas ou locais de livre acesso ao público, prevendo, inclusive, o recolhimento dos mesmos ao depósito da municipalidade. Indico à mesa que se oficia ao prefeito municipal, solicitando que seja viabilizada a aquisição de veículo ou a contratação de serviços específicos para a proceder referidas apreensões, objetivando principalmente a execução de referida lei, no qual tange aos animais de grande porte, bovinos, equinos, etc., ocasionalmente fragados, perambulando por vias em nossa cidade, principalmente nos bairros mais afastados da área central, fato que incomoda os moradores, urgindo, assim, ações administrativas visando o cumprimento da lei. Autor, vereador Eliseu Zanini. Indicação 433. Indico à mesa que se oficie o prefeito municipal, solicitando a urgente aquisição de tatames, brinquedos, bem como aparelhos de televisão para equipar o centro de psicologia do nosso município. Apresenta a postura tem por objetivo proporcionar o necessário entretenimento das crianças que eventualmente aguardam o atendimento daquele local, reduzindo o estresse decorrente da espera, melhorando, portanto, o atendimento às inúmeras crianças que frequentam diariamente aquela importante unidade do Serviço Público de Saúde. Autor, Maria Aparecida Alves da Silva. Indicação 434. Reiterando pleitos anteriormente apresentados nesta casa, indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que sejam enviados esforços no sentido de que se disponibilize recursos para a realização de urgentes serviços de reforma no recinto do ginásio de esporte em nossa cidade, procedendo à recuperação de sua cobertura, pintura das linhas demarcatórias da quadra esportiva e demais providências que permitam sua efetiva utilização por parte de seus usuários. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. Palavra, presidente. Com a palavra o autor. Essa é uma indicação que novamente nós estamos fazendo. Desde o ano passado nós estamos falando da necessidade de um reparo no ginásio de esporte. Tem vários campeonatos da região que as pessoas, outros municípios vêm aqui. Infelizmente, o ginásio de esporte não representa
a cidade de Pirapozinho. Então, já que não vai fazer um ginásio esporte novo, à altura do município, acredito que não vai fazer nesse ano, então que se possa trazer uma boa reforma, no mínimo pintar aquilo lá, trocar as traves dos gols, trocar a trave de vôlei, mexer nas tabelas do basquete, enfim, mexer também naqueles... foi colocada uma geladeira lá, muito boa, para trazer água gelada, mas mexer naqueles banheiros, fazer uma reforma lá que não vai custar caro. Eu acredito que olhar um pouco mais com carinho lá, porque é um lugar onde frequenta-se homens, mulheres, a prática de esporte, e a população precisa ser tratada, o ginásio esporte, com um pouco mais de respeito com relação ao ginásio esporte. Então, fica o nosso pedido juntamente ao Executivo, para que olhe com carinho e traga essas melhorias no nosso ginásio de esporte. Tenho dito, senhor presidente. Indicação 435. Indico a mesa que se oficia o prefeito municipal solicitando que se determine ao setor de trânsito do nosso município que se proceda a intervenção em nossa malha viária, promovendo alterações no sistema de circulação de veículos nas ruas Joaquim Divino Pantaroto e Floresvaldo Ribeiro de Bessa, conforme descreve a seguir. Implantação de sentido único de circulação nos veículos na rua Joaquim Divino Pantaroto e trecho compreendido entre a rua Marechal Floriano Peixoto e Miguel Molina Cortez. Reavaliação do sistema de circulação adotado na rua Floresvaldo Ribeiro de Bessa, atrás do templo da matriz da Igreja Católica Apostólica Romana de nossa cidade. Ressalto a importância e urgência das medidas acima descritas, considerando que ambas apresentam expressivo fluxo de veículos, ensejando transtornos aos condutores de veículos, fomentando muitas ocorrências no trânsito. No tocante à rua Joaquim Divino Pantaroto, cumpre salientar que, em face do volumoso trânsito e das diminutas dimensões do leito carroçável, é quase impossível que a circulação de veículos se proceda nos dois sentidos, determinando insuportáveis transtornos. No que se refere ao trecho da rua Floresvaldo Ribeiro de Bessa, atrás do templo religioso retrocitado, os transtornos registrados se dão em razão de que a proibição de circulação em ambos os sentidos é interrompida apenas por um trecho de cerca de 80 metros, surpreendendo os condutores de veículos, ensejando reiteradas infrações de trânsito no trecho apontado, fato que vem gerando muitas reclamações. Autora, a vereadora Dulcemara Lúcio. Foi encaminhado pela Secretaria da Prefeitura, resposta aos requerimentos dos senhores. Fica com o Galho à disposição. Aquele que quiser cópia, só pedir para o Galho, ok? Foi encaminhado pela contabilidade da Prefeitura o balancete referente ao mês de dezembro de 2019, que fica também à disposição dos senhores na Secretaria. Vamos para o expediente com votação. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 07/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências no valor de R$ 1.304.467,62. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, utilizando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.304.467,62, distribuído nas seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º, fichas 140 e 202, será coberto com recursos provenientes de excesso. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo 1º, fichas 94, 100 e 167, será coberto com recursos provenientes de anulação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeito Municipal Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado prefeito municipal, projeto de lei 08-2017 dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial no valor de R$ 39.500. Projeto de lei 08. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial na importância de R$ 39.500 distribuído a seguinte dotação. Divisão de Educação, Ensino Básico, Fundeb. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, o vereador Fábio Araújo Roque, projeto de lei 09-2017, dispõe sobre a obrigatoriedade da prioridade de todos os assentos nos veículos que realizam transporte público e da outras providências. Artigo 1º. Ficam destinados ao uso preferencial de idosos, gestantes, lactantes, portadores de obesidade mórbida, pessoas com deficiência ou com limitação temporária de locomoção, todos os assentos instalados nos veículos que realizam transporte público no município de Pirapozinho. Parágrafo 1º. Na ausência de usuários preferenciais indicados no caput deste artigo, os assentos serão livres para a realização dos demais usuários. Parágrafo 2º. Os veículos que realizam transporte público deverão afixar avisos no interior dos veículos em número suficiente e em local com fácil visualização para os passageiros com seguinte teor. Todos os assentos destes veículos, por força de lei municipal número, são de uso preferencial por idosos, gestantes, lactantes, portadores de obesidade mórbida, pessoas com deficiência ou com limitação temporária de locomoção. Artigo 2º. As disposições da presente lei ampliam-se, inclusive, ao transporte realizado pelo município, referente ao projeto Transporte Universitário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Fábio Araújo Roque, projeto de lei 010-2017, o atendimento preferencial aos doadores de órgãos, ossos, sangue, medula óssea e da outras providências. Projeto de lei 10/20/17. Artigo 1º. Fica assegurado o atendimento preferencial aos doadores de órgãos, sangue, pele, ossos e medula óssea, bem como aos inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, Redome, do município de Pirapozinho, em atendimento público de 1. Bancos, casas lotéricas, supermercados e hipermercados, bem como os demais estabelecimentos comerciais citados no município. Órgãos administrativos que possuem atendimento público. Parágrafo 1º. Além do atendimento preferencial previsto neste artigo, fica assegurado ainda o direito ao pagamento de meia entrada em qualquer evento cultural e ou esportivo realizado no âmbito deste município. Artigo 2º. As condições do doador previstas nesta lei poderá ser feita através de carteira fornecida
por hemonúcleos, hemocentros, bancos de sangue, central de doação e instituições que coletam órgãos, ossos, pele, sangue e medula óssea. Artigo 3º. Os locais de atendimento público deverão afixar sinalização em local visível, constando o número desta lei, especificando o atendimento às pessoas portadoras de órgãos, ossos, pele, sangue, medula óssea, bem como os inscritos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME. Artigo 4º. O descumprimento do disposto desta lei implicará: 1. Advertência por escrito notificando seu infrator a sanar a irregularidade no prazo de 3 dias úteis. 2. Em reincidências, multa de 100 UFMs à unidade fiscal do município de Pirapozinho. Artigo 5º. Os estabelecimentos a que se refere a lei terão o prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei para se adequarem às normas estabelecidas. Artigo 6º. Fica revogada a Lei 3.596/2009, de 29 de setembro. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Fábio Araújo Roque. Veda. Projeto de Lei 011/2017 dispõe sobre, veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 no âmbito da administração pública do município de Pirapozinho. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiveram sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Fábio Araújo Roque. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Lucas Padovani Santos Pavani, projeto 012/2017. A obrigatoriedade de prioridade de assento nos veículos que realizam transporte universitário e da outras providências. Projeto de Lei número 12. Artigo 1º. Ficam destinados ao uso preferencial de idosos, gestantes, pessoas com deficiência e com limitação temporária de locomoção, 4 assentos na parte da frente de veículos que realizam transporte de estudantes relativos ao projeto de transporte universitário do município de Pirapozinho. Parágrafo 1º. Na ausência de usuários preferenciais indicados no caput deste artigo, os assentos serão livres para a utilização dos demais usuários. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Lucas Padovani Santos Pavani. O referido projeto fica à disposição das comissões. Lembrando aos senhores que vai ser dada leitura ao último projeto. Aquele que for fazer uso do pequeno expediente, fazer sua inscrição. Correto? Interessado, vereadora Dulcemara Lúcio, projeto de lei complementar número 01/2017. Altera a redação do artigo 164, acrescenta parágrafo único e renumera o inciso da Lei Complementar 011/17, que institui o Código de Postura do município de Pirapozinho e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 164 da Lei Complementar número 011/07 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 164.
é expressamente proibido o uso de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com ruídos sonoros, ficando permitido a utilização desses artefatos sem estampico. Parágrafo único. A proibição a que se refere este artigo se estende a toda circunscrição do município de Pirapozinho em recintos fechados ou abertos, em áreas públicas e locais privados. Artigo 2º. Fica renumerado os incisos 2, 3, 4 e 5 de seu artigo 1º. Artigo 3º. Fica expressamente revogado os parágrafos 1º e 2º da mesma lei complementar. Artigo 4º. O descumprimento da presente lei implicará em multa de 500 UFM, valor que será duplicado em caso de reincidência. Artigo 5º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Autora, vereadora Dulcemara Lúcia. O referido projeto fica à disposição das comissões. Está em fazer uso da palavra a vereadora Dulcemara. Peço a palavra, senhor Com a palavra, presidente. vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, Betânia aqui presente, obrigado pela presença, e público que nos ouve através da rede social. Eu estou aqui hoje para falar do projeto que veio da suplementação de R$ 1.304.477,62. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado Ricardo Izar, onde foi destinado R$ 100 mil para subvenções, né, que é para a Casa do Menor, e 80 mil para o asilo. Então, o nosso deputado Ricardo, deputado federal, mostrando presença e dando o resultado da votação expressiva que ele teve em Pirapozinho. Agora, com relação àquele 1.013.000, eu gostaria, até foi retirado um requerimento de urgência, e eu até gostaria de falar um pouquinho aqui, para que quando esse projeto voltasse, ou eu não sei, presidente, como seria, nessa transferência de infraestrutura urbana e obras e instalações, pelo que chegou até a mim é que a reforma da praça. Eu não sei, porque aqui não tem nada explicando. Então, eu estou assim, eu acho que foi muito providencial tirar esse requerimento de urgência, haja visto que nós não temos nada falando como que vai ser gasto esse dinheiro, um valor tão grande. E eu gostaria também, se na condição de vereadora, eu pudesse solicitar para que essa verba fosse direcionada para prioridades. Eu acredito que hoje a reforma da praça não é tão gritante como os fundos de vale, as galerias que tem na cidade, os recaps nas vilas. E eu acho que a gente tem que atender ao clamor do povo e não pensar em reformar uma praça que hoje a gente poderia cuidar só da arborização, só da parte verde. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha solicitação nesse sentido. E para que, quando esse projeto fosse votado, apreciado na próxima sessão, que ele tivesse uma explicação para que obra ele vai ser destinado. Eu entendo que é muito interessante. É um recurso federal vinculado, mas nós temos que atender às necessidades da população em primeiro lugar.
Muito bom ter tirado a urgência, porque nós votaríamos sem saber onde que está sendo destinada, que obras serão, que serão realizadas com um recurso tão alto. Boa noite, obrigada. Está escrito fazer uso da palavra o vereador Lucas. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Lucas. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos os ouvintes, todos que nos acompanham nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer aos presentes aqui no plenário, aos vereadores, aos funcionários. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Venho falar aqui sobre o projeto de lei número 07, que é o de crédito adicional suplementar, no valor de 1.300.000. Esse projeto aqui faltou gestão da administração pública, lá de cima, faltou gestão. Por quê? Um projeto com um valor tão grande desse, precisava ter uma justificativa, deveria nos informar sobre onde vai ser gasto esse dinheiro. Isso aí é uma situação em que a gente precisa ter mais respeito por essa casa. A administração precisa ter esse tipo de trabalho no sentido de informar nós aqui vereadores aonde vai ser investido esse valor no segundo mês de mandato, no começo do ano. Então, deveria ter vindo detalhado isso. É o mínimo. Vocês me desculpem, nobres vereadores, mas para mim isso dá uma noção, dá uma ideia de falta de respeito com a gente. Olha o valor que é, mais de R$1 milhão. Então precisa ter esse cuidado, precisa ter esse carinho com a gente aqui, porque nós somos representantes da população. E a gente precisa saber de que forma nós votaremos. Considerando que junto com esse mais de R$1 milhão, tem um valor de R$180 mil. R$100 mil que é para a casa do menor e R$80 mil que é para o asilo. O prefeito poderia ter feito um projeto separado, como foi feito no outro ali, porque hoje nós temos 2 projetos aqui de crédito adicional. E por que não separou essa quantia? O dinheiro está depositado na conta desde o dia 19/12 e as entidades precisando desse valor. E por que não liberar? Por que não dar andamento? Nós sabemos, nós lutamos aqui, sabendo qual que é a dificuldade. E por que ter que segurar mais ainda esse recurso? Por que não foi feito um projeto separado? Sabe, então, está faltando um pouquinho de gestão nesse sentido lá. É complicado a gente vir aqui cobrar, questionar, mas precisa ser falado isso. Precisa ter esse carinho. Não é só comigo não, vereadores. É com todos nós aqui. Eu ouvi de terceiros. É uma informação que eu ouvi na rua. Que tem o prazo de 90 dias para esse recurso ser repassado às entidades. 90 dias vai dar dia 19 de março. Temos 2 sessões até lá, uma sessão. Mas assim, a prefeitura, a administração lá, precisa ter mais cuidado quando envia esse tipo de projeto. Considerando principalmente a questão do valor que está aqui. Quero dizer para a nossa população que esses R$180 mil que eu citei agora é uma parceria minha, da vereadora Mara, com vários parceiros aqui dentro da cidade, por meio do deputado federal Ricardo Izar. Mais uma vez, ele presente dentro do nosso município, trabalhando pela nossa comunidade, tentando nos ajudar para atendermos algumas demandas. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao deputado federal Ricardo Izar pelo empenho
por nossa cidade, por estar ajudando nossa cidade, por ajudar essa administração. Então fica aqui meu agradecimento, deputado Ricardo Izar, mais uma vez, muito obrigado. Venho falar também, cada ano que passa a gente vem enfrentando mais problemas em relação à questão dos alagamentos, né? É lá no CDHU da Alva Cristóvão, é ali na rua Nerto Ferreira Rosa, próximo do campo, é ali próximo do Olga, né? Então, queria pedir ao prefeito que possa fazer um trabalho nesse sentido, de poder começar a elaborar projetos visualizando o presente e o futuro, porque essa questão das enchentes hoje é uma realidade para a nossa cidade. Está acontecendo isso. Eu tenho vídeos aqui de casas que foram alagadas, de pessoas que perderam tudo. Então, venho aqui pedir à administração que possa elaborar um plano de ação nesse sentido, porque nós sabemos que esse tipo de trabalho é um trabalho que não aparece e que ele é feito sempre a médio e longo prazo e precisa ser iniciado. Nós sabemos que já existe um trabalho em algum local dessa cidade, até o vereador Jurandir comenta bastante aqui sobre um projeto daquele local lá próximo à igreja, lá no Santa Edvirs, lá. Mas esse trabalho precisa ser mais amplo, porque hoje a cidade está impermeabilizada em alguns bairros da cidade e não tem a vazão da água e acaba alagando essas casas. Então, isso precisa ser feito imediato. Também venho dar uma satisfação para a nossa população. Hoje pela manhã eu recebi 3 ligações de moradores que são referentes ao SF da Soledade, né, que a reclamação deles é pela falta de médico. Aí eu quero dar uma satisfação para eles no sentido de que hoje eu estive conversando com a chefe da ESF e amanhã estarei conversando com a dirigente do município, porque chegou ao meu conhecimento que pelos reclamantes, moradores, que foi dado férias à médica. Nós sabemos que todo funcionário tem direito às férias, mas nós sabemos também que nós estamos num período muito grave de dengue, né, e o município também precisa fazer gestão em relação a essa questão das férias, considerando que o município já tem entendimento que as férias é devida, é direito do funcionário. Então precisa trabalhar de uma forma de planejar e se organizar para que o SF não fique sem médico nesse período. Porque nós estamos num período crítico de chuva, né, onde cada dia que passa aumenta o número de pessoas suspeitas com dengue. Então, quero dizer para essas pessoas que me ligaram, que me passaram um problema, que amanhã estarei conversando com a dirigente do município. Me concede uma parte? Deixa eu só finalizar, vereador. Estarei dando retorno para essas pessoas que me ligaram. Com a palavra, vereadora. Eu faço minhas as suas palavras, eu também tenho... me procuraram bastante nesse sentido. Eu entendo que dá para se fazer uma escala. Nós temos 7 PSFs e dá para tirar um profissional daqui e fazer uma escala para que cubra todas as ESFs, de modo que nenhuma fique sem médico todo o período de férias dele. Ele tem direito a férias, mas nós precisamos, até eu também vou conversar com a direção de saúde, no sentido de que não fique descoberto. E dá para se fazer uma troca, uma permuta, uma readequação dessas profissionais das ESFs, do centro de saúde e do pronto-socorro, tentando, assim, atender em emergência. É muito gritante o estado da dengue hoje no nosso município. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Obrigado, vereadora, pelo complemento. Também dizer à nossa população que esse trabalho do servidor público em relação ao combate à dengue é uma parte,
e a outra parte quem tem que fazer é a população. Porque nós sabemos que isso aí é um trabalho diário e precisa ter cuidado de todas as partes. Porque só o segmento público não consegue fazer todo o trabalho no sentido efetivo de resolver rapidamente. Considerando que a gente vem vendo aí por parte do setor responsável vários mecanismos de comunicação, de informação, sempre no sentido de orientar e ajudar a população. Mas a população também precisa arregaçar mangas e fazer o seu trabalho dentro da sua casa e ao redor da onde você mora. Então fica aqui o meu pedido aos moradores que possam unir forças aí, que mais uma vez a gente está passando por um momento complicado e nós sabemos que não é só aqui e que nós precisamos ficar muito atento a esse problema no nosso município, que é a dengue. E mais uma vez, parabenizar aí ao setor responsável que vem disponibilizando vários mecanismos para poder combater a questão da dengue. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Está escrito fazer uso da palavra, vereador Fábio. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de todos nós, de todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Cumprimento a todos os vereadores, todos os funcionários da casa, Betânia, que se faz presente hoje no plenário. Enfim, gostaria também de falar sobre o projeto 007 aqui dessa verba orçamentária, que é mais de 1 milhão. Se eu não me engano, isso aqui é a reforma da praça, né? Mais de 1 milhão é a reforma da praça. Quero dizer que eu não sou contra a reforma da praça, trazendo um visual melhor, com maior segurança a toda a população de Pirapozinho, mas nós precisamos, com certeza, ter uma maior segurança com relação ao projeto e discutir melhor, porque realmente tem algumas prioridades que nós precisamos ver dentro do nosso município. Acredito também que, como já foi cobrado nas redes sociais, individualmente a cada um de nós, com relação principalmente à questão do recapeamento nos bairros, Campo Largo, Santa Rosa, um investimento desse poderia ver onde é a prioridade. Eu acredito que, como eu já disse, eu não sou contra, mas eu também gostaria de ver todos os bairros de Pirapozinho recapeado, com melhores condições. Eu sei que já foi feito um grande investimento em recapeamento em vários bairros, mas ainda existe muita coisa para se fazer com relação a recapeamento. E um volume de dinheiro disso aí, eu acho que a gente precisa conversar melhor, sentar, discutir e ouvir mais a população com relação a isso, porque se a praça melhorada ou mudada agora, será que seria a melhor opção hoje? Então, acho que nós, como vereadores, poderíamos sentar novamente com o Executivo, discutir toda essa situação novamente e, nesse inteirinho, ouvir a população, ouvir o povo, para ver aquilo que é melhor tanto para nós como toda a população. Deixando claro, não sou contra a reforma da praça. Tem que se fazer mesmo, Pirapozinho merece, mas na situação que o país se encontra, precisamos ver quais são as prioridades. Gostaria de falar também com um projeto de lei com relação aos fogos de artifício.
eu acredito que nós, como foi na última sessão, eu não vou ser contra a nenhum projeto, agora eu vou ser contra. Mas eu gostaria que, antes do projeto de lei sobre os fogos de artifício, nós fizéssemos essa audiência pública. No sentido até que a população e o povo, geralmente eles cobram da gente que eles não têm voz. Que geralmente a gente decide, e eu sei que todo mundo está ouvindo, as pessoas na rede social, a gente é procurado, mas nós precisamos dar voz para a população aqui dentro do plenário. Convocar toda a camada da sociedade, tanto religiosa, tanto o comércio, enfim. Convidar eles para trazer essa discussão, para que possamos tomar um direcionamento, aquilo que for melhor e aquilo que for de maior volume. Então, o projeto de lei, não é que eu sou contra o projeto de lei. Hoje eu sou contra porque não teve uma discussão ampla com a sociedade. Então, acredito que hoje o melhor caminho para nós seria essa audiência pública com relação aos fogos de artifício. Até porque não é que eu tenho medo de votar. Não é medo de votar. Se eu tivesse medo, nem me colocaria no pleito político, eleitoral. Não é medo. Como eu já disse, é trazer voz à população e fazer com que também a população ela tenha essa responsabilidade junto com a gente. Porque nós precisamos entender o quê? Porque quantas vezes o poder público usa dos fogos de artifício? Lá na FIJUP, será que a população... toda a população é contrária aos fogos de artifício? Eu sei que boa parte mas como ia ficar a festa? Quantas festas o município tem? Então são pontos que nós precisamos discutir aqui. Vai ficar só no poder público? Esses dias teve um jogo que o Corinthians foi eliminado da Libertadores. E as pessoas individuais soltaram fogos de artifício. Acredito que se tivesse alguém, morador, que tivesse algum filho, alguma pessoa que tivesse autista dentro de sua casa, acredito que prejudicou. Mas aí já não é o poder público. Então precisa de uma discussão aqui na Câmara, e eu acredito que essa discussão é uma discussão ampla, para que a gente possa, o quanto menos a gente errar, melhor. Porque agradar, nós sabemos que nós não vamos agradar a todos. E eu já deixo claro aqui, a minha maior preocupação é com as pessoas. Eu sei que tem o pessoal do SOS Animais, eu também gosto de animais, eu sei que hoje o animal, ele serve, ele é praticamente um membro da família, mas a minha maior preocupação, em primeiro lugar, são com a saúde das pessoas, principalmente a pessoa que tem problema de autismo, principalmente os idosos, enfim, toda a população. Depois vem os animais e outras coisas mais. Então, eu gostaria de dizer que antes da aprovação, da discussão do projeto do fogos de artifício, eu gostaria que fosse marcado, como vamos marcar, essa audiência pública. Porque se nós aprovar o projeto, não tem por que marcar essa audiência pública. For para votação, não sei como vai ser conduzido, então não tem sentido, até porque para se elaborar o projeto de lei, precisa da discussão. Porque como que a gente vai discutir? O projeto de lei está pronto, para que então a audiência pública? Então não fica sem sentido. Então, vamos fazer essa audiência pública primeiro, vamos dar voz ao povo, vamos discutir, para que depois a gente senta junto e faz esse projeto de lei. Também nós entramos aqui nessa casa com um projeto de lei para que as pessoas, projeto de lei número 1120, que veda a nomeação para cargos e comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal número 11.340 no âmbito da administração pública do município de Pirapozinho. Que as pessoas que foram condenadas com relação à violência doméstica, essas pessoas não pudessem exercer cargo público nomeado. Por quê? Porque a pessoa ela precisa entender as implicações que
as leis no nosso país, elas são um pouco frouxas. Nós vivemos uma situação hoje no Brasil que parece que a lei ela está só como uma lei figurativa, parece que ela não se cumpre. Então uma pessoa ela vai pensar 10 vezes em fazer uma violência doméstica dentro da sua casa, para tentar inibir essas pessoas, porque só quem sofre uma violência doméstica, ou quem tem algum familiar que já sofreu violência doméstica, sabe os traumas que a pessoa que sofreu. Só a pessoa que sofreu ou os familiares. Então, essa lei municipal que nós estamos entrando aqui, é para que essas pessoas elas sintam o peso da lei, elas sintam o peso que elas não vão fazer aquilo que elas querem e não vão ter nenhuma punição. Então, entramos com esse projeto de lei, pedimos a ajuda e a colaboração de todos os nobres vereadores, para que Pirapozinho, essa lei já tem em alguns municípios do estado de São Paulo, e que ela possa ser vigente aqui também dentro dos nossos municípios. Entramos também com o projeto de lei 09/2017, que coloca obrigatoriedade da prioridade de assento em todos os veículos públicos de Pirapozinho. Que não venha a ser somente uma vaga limitada. Porque vaga limitada, às vezes entra um ônibus, tem mais de 4, 5 ou 10 pessoas no momento que está gestante, tem alguma limitação física. Então, por mais que seja uma lei federal, ela precisa, eu sei que o federal ela é soberana ao município, mas que se tenha também aqui no município, se tenha dispositivo para que o município ele possa fiscalizar e fazer cumprir essa lei, para que todas as pessoas elas tenham esse assento garantido. Quantas vagas forem, todas as vagas, independente de quantas vagas tiverem dentro do ônibus, a pessoa que tem uma limitação, a pessoa que é gestante, ela tenha o seu lugar garantido dentro do transporte público. Porque não dá simplesmente para ficar só na consciência da população. Porque nós sabemos que ficar só na consciência da população, infelizmente, não é todo mundo que tem a consciência de entender que um ser humano ela tem as suas limitações e cede o seu lugar. Já que toda a população, como um todo, a nossa sociedade, ela não foi ensinada ou ela não tem esse costume, que a lei ela possa ser aplicada. Com relação a tudo isso, é só isso por hoje. Tenho dito, senhor presidente. Vamos para a primeira parte da ordem do dia. Requerimento 728. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que se informe a esse Legislativo sobre as negociações que envolvem a aquisição da área da antiga FEPASA, onde se encontra inserido o denominado Parque do Povo, antigo pátio da estação ferroviária. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão o requerimento? Com a palavra. Com a palavra o autor. Queria solicitar aos nobres aí que possa assinar junto, por favor. Requerimento 729/20/17. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao Executivo Municipal, solicitando que se informe a este Legislativo o número de servidores que exercem funções no setor de limpeza pública no Distrito do Itororó do Paranapanema, informando ainda se encontra prevista a ampliação deste quadro de servidores para atuarem no referido distrito. O presente questionamento justifica em razão das reclamações daquela população quanto à carência de varredores dessa natureza naquele distante aglomerado urbano de nosso município. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão? Com a palavra. Com a palavra o autor. Essa solicitação dos moradores do Distrito Itororó do Paranapanema,
alguns dias atrás eu fiz algumas visitas lá e o pessoal levantou bastante questionamentos e um deles foi relacionado à limpeza do distrito, né? Os moradores falam que fazem a parte deles, mas que eles sentem a falta de mais funcionários para poder melhorar a questão da limpeza no distrito. Aí fica aqui o meu pedido de informação ao prefeito, no sentido de saber se existe a possibilidade ou se existe o estudo para enviar mais funcionários para aquele distrito. Então, desde já quero solicitar aos nobres vereadores que possam assinar junto, por favor. Requerimento 730. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais que se oficia ao prefeito solicitando informações sobre eventual previsão da construção de um velório municipal no distrito de Tororó do Paranapanema. O referido pleito já foi objeto de deliberação neste legislativo em outras oportunidades, considerando a relevância das disponibilização de um espaço público adequado para a realização de cerimônias fúnebres naquele distrito, ensejando assim as gestões administrativas com vista ao atendimento deste justo pleito daquela população. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Com a palavra, Está em presidente. discussão. Com a palavra, o autor. Também quero solicitar aos vereadores que possam assinar junto. No distrito de Tororó, as pessoas são veladas em suas casas, né? E as pessoas conversaram comigo, falaram sobre essa questão. Lá eles chamam de casa de velório, que seria algo que eles deixariam eles muito felizes, porque normalmente são feitos nas casas e as casas não têm as condições para poder velar aqueles cidadãos. Então fica aqui o pedido à administração, considerando que para a estrutura em que o município tem, é uma obra de custo baixo para o município e de muita relevância para aquele povo. Então fica aqui o meu pedido à administração pública. Continua em discussão. Ninguém usando da palavra, votação aprovada. Requerimento 731. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre eventuais ações com vistas ao apoio à prática de futebol feminino na cidade. Na hipótese negativa, solicitamos que determine ao setor de esportes que proceda os estudos necessários visando viabilizar o referido apoio. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão. Ninguém usando a palavra, votação aprovada. Requerimento número 732. Requeremos à mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência que se oficia ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que se informe esse legislativo a quantidade de alunos transportados para Presidente Prudente dentro do programa de transporte do município, informando ainda o número de linhas e ônibus que efetuam referido transporte. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Está em discussão. Ninguém usando da palavra, votação aprovada. Requerimento 733. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais que se oficia ao prefeito municipal solicitando que se informe a esse legislativo sobre eventual mobilização da administração tendo por objetivo a contratação de médico ginecologista obstetra para exercer funções profissionais junto ao centro de saúde da nossa cidade, considerando a grande necessidade da prestação de serviço dessa modalidade médica para a população em geral. Autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Está em discussão. Peço a palavra, Com a presidente. palavra, a autora. Então, pelo fato de nós termos muita gestante, mulheres idosas com problema, gravidez de risco, é essencial ter um ginecologista e um obstetra lá. Tem um aparelho de ultrassom, está parado por quê? E sempre teve. Não é uma coisa que vai começar de agora. Então, precisamos ter um ginecologista. Que o prefeito olhe bem isso e coloque
ginecologista lá. Continue a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Mara. Muito providencial o seu requerimento, vereadora. A ginecologia é essencial. As mulheres hoje, elas têm que ficar esperando uma fila enorme no AME e no HR para serem atendidas. E isso o município tem que ter. Sempre teve ginecologista obstetra. Então, precisamos saber como é que está sendo contratado, convocado não, mas o que está sendo oferecido, os subsídios para eles, que não estão ficando. Então, eu acho que tem que fazer uma proposta digna para que a população não fique descoberta dessa especialidade. Mesma coisa falo para o aparelho de ultrassom. A pessoa fica esperando 1 ano para fazer um ultrassom lá no AME e no HR, sendo que nós temos um aparelho aqui em Pirapozinho. Isso não pode acontecer. Eu acho que já passou da hora de se tomar uma providência nesse sentido. Obrigada. Continue a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Dinello. Parabéns, vereadora Cida, pelo requerimento. E nós sabemos o quanto que é negativo para o município uma morte de um recém-nascido ou a perca de uma criança. A gente sabe o quanto que isso reflete negativamente para o município. Então, esse controle de gestante, o neonatal, essa demora de uma consulta, isso traz muitos problemas, não só para a mãe, como também para a criança. Então, acho assim, nós temos hoje porta de contratação, que é o CIOP, que eu acredito que dá para fazer. Vamos dizer que não tenha todos os dias esse médico atendimento, mas que tenha 2 vezes por semana, que eu acredito que daria para resolver parte dos problemas. A questão da ultrassom pode-se fazer mutirão, também dá para se resolver. Não vejo necessidade do povo de Pirapó ficar em fila para fazer esses exames no HR, porque nós temos o equipamento, é possível fazer. Se não tivesse equipamento, mas nós já temos. Agora falta articulação. Eu acho assim que está precisando a saúde apresentar uma proposta, ao prefeito, alguma coisa possível de se fazer, é claro, A gente sabe que tudo isso tem custo, mas que se coloque aí 2 vezes por semana o atendimento, do ginecologista e também a ultrassom. Eu acho que isso que você está falando da questão da demora é vergonhoso. Você acha que uma pessoa que tem um problema, que precisa de uma ultrassom, que vai acontecer daqui 90 dias, vai ter algum diagnóstico? Com certeza não. Então, parabéns aí pelo requerimento. Continue a discussão. Usando a palavra, votação aprovada. Requerimento número 734. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam encaminhadas a esta casa todas as informações pertinentes ao castramóvel, recebido pelo município de Pirapozinho ainda no exercício anterior, mas que, no entanto, mesmo em face de grande necessidade, o mesmo não vem sendo utilizado, permanecendo inoperante na garagem municipal, ensejando indagações e justas críticas por parte da população. Autora, vereadora do Semara Lúcio. Está em discussão. Ninguém usando a palavra, votação aprovada. Requerimento 735. Considerando resposta da empresa permissionária dos serviços públicos de energia elétrica a requerimento de minha autoria deliberado pelo plenário desta Câmara, no qual informa que a implantação de lâmpadas de LED em nossas vias públicas depende exclusivamente da iniciativa da administração pública, requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais que se oficie o prefeito municipal, solicitando que se informe a esta casa sobre eventuais estudos visando a implantação das lâmpadas conforme postulamos. Autora, vereadora do Semara Lúcio. Está em discussão. Essa palavra. A palavra, autora. Na sessão passada, eu recebi um ofício da empresa Electro, dizendo que essa
reposição de lâmpadas de LED seria de competência da administração municipal. Então, eu gostaria que me respondesse se já tem algum estudo e o que está sendo planejado, se tem já alguma previsão de quando serão trocadas as lâmpadas por lâmpadas de LED. Continua a discussão. Ninguém usando a palavra. Em votação, aprovado. Requerimento número 736. Considerando resposta desta administração, o requerimento de minha autoria, na qual solicitamos o encaminhamento por parte do Executivo de projeto de lei dispondo sobre alteração no Estatuto do Servidor Municipal, no sentido de que o abono de falta decorrente do dia do aniversário do servidor, quando referida efeméride ocorrer no sábado, domingo ou feriado, ponto facultativo, ou mesmo possa ser usufruído no primeiro dia útil. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficia ao prefeito municipal, solicitando que se informe a esta casa se os estudos pertinentes já foram concluídos e se efetivamente referida matéria de interesse de nossos servidores será encaminhada para apreciação nesta casa. Autora vereadora do Semara Lúcio. Está em discussão. Ninguém usando a palavra. Votação aprovada. Requerimento 737. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, em caráter de urgência que se oficie a esse legislativo sobre eventuais ações administrativas com vistas à demarcação territorial de nosso município, procedendo ao levantamento da exata localização de todas as divisas municipais. Trata-se de providência das mais urgentes, considerando que pairam dúvidas sobre as exatas localizações dos marcos divisórios de nosso município, principalmente no tocante às divisas do município de Terabaia, Arandiba, Santa Valina, Presidente Bernardes e Alves Machado, fatos que eventualmente poderão ensejar prejuízos arrecadatórios à Pirapozinho, ungindo assim que medidas sejam evitadas com vistas ao dirimir dúvidas persistentes. Autor, vereador Eliseu Zanini. Está em discussão. Ninguém usando a palavra. Está em votação. Aprovado. Nada mais havendo na pauta sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado.